2 minutinhos a gente já inicia, tá? Já vi que tem gente ao vivo aí. Só pra gente conseguir, aliás, tentar compartilhar hoje, né? Que ontem eu não consegui. Tem 10 pessoas ao vivo. Que isso? Não posso. Não. Não, mas vai. Compartilha nos grupos, por favor. Oi. Tava bem. Tudo tá chique. Eu fui. Depois a gente se agasalhar mais, não é não? Tudo bom, Alice? Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu não tô conseguindo compartilhar ainda. Não sei bem, por isso que eu tô falando pra você. Vai ter que entrar por um ou fazer o... Mas ontem eu consegui no seu. Você compartilhou no seu? Tô compartilhando na minha página. Ele não dá de uma vez, tem que ser um por um. Então, tá. Você tá cansado já de nós. Ai, calor, deu. Faltou você ontem, Alice. Pois é, menina, ontem eu fiz uma confusão que só hoje eu percebi. Você achou que ontem não era ontem? Não, eu vi ele por assim, transmissão da palestra tal. Eu falei, então hoje não tem reunião. Então, você achou que ontem era hoje? Né? Não, acho que ontem era ontem. Mas eu falei assim, não vai ter reunião, ele vai transmitir a palestra que já teve. Foi isso que eu pensei. E aí, chegou gente em casa, você não vai no centro? Eu falei, não, hoje não vai ter não, hoje vai ser só transmissão. Aí hoje eu vi, o Alexandre mandou, e não sei o quê. Aí hoje eu fiquei mais tempo no Face, né? Eu falei, rapaz, olha só, a confusão era transmissão ao vivo. Significa que tinha palestra transmitida, né? Como a gente sempre põe. Transmissão. Mas eu não sei o que... Olha, eu falei assim, não, o obsessor tá querendo me iludir. Não vai não. Eu enxerguei o que ele quis enxergar lá no Amigos do Bem, no grupo. Uhum. Aí não olhei nada. Até cheguei a entrar no Face, achei estranho, né? Falei, uai, mas ele não falou nada semana passada, né? Vai ver que tem algum problema, alguma coisa. Aí eu via lá a Mariana, ela já veio da palestra. Então, ainda assim, eu achei que era transmissão da palestra anterior dela. Olha como uma pessoa se engana, se enrola sozinha, sem precisar de muito esforço do obsessor. O obsessor nessa hora ficou tranquilo. Deixa. É isso mesmo que eu quero que ela enxergue. Deixa que ela vai se culpa enrolar. dele, né? Coitada, Eu falei pro meu marido, eu tô com problema. Você não. Preciso de oração. Tô precisando de oração. Força cadê? Força na mão. Põe meu nome aí. Ave Maria. Não é possível enxergar uma coisa que não existe. Ainda bem que sou eu. Opa, perdão. Ainda meu marido tinha perguntado, ele saiu de tarde e falou assim, você vai no centro? Ah, não sei se eu vou no centro, não sei, né? Tava desanimada mesmo. Falei, Alexandre já cancelou o palestrante, acho que eu também nem vou hoje.
Ó a pessoa. Aí chegou bem de onde ele foi. Aí eu fui olhar, né? Com mais vagar, o tempo, tudo, compartilhei publicação. Aí eu, rapaz, olha aqui, a menina deu a palestra. Não veio. Eu aqui entendi tudo errado, que idiota. Aí ele chegou, eu vou no céu. Foi boa a palestra dela ontem. Deus, ela é boa, né? Ela é boa mesmo. Eu não assisti a palestra dela de ontem, né? Mas eu assisti a outra que ela deu, que foi boa. Eu gosto da Mariana. Nossa, acho que as visitas chegam junto e eu, com visita e com as coisas, vejo as coisas muito apressadamente, conclusão toda errada. Essa é pressa, né, Alice? A gente vive no 220, né? E ela ainda perguntou, você não ia no centro hoje? Não vai ter hoje, né? Deixa eu pegar seu copo. Achei que você não viesse me nem pôs o copo. Tá vendo como a coisa tá forte? Não, deixou de castigo. Ela não veio ontem, não vai beber água. Não vai beber água, não. Não vai beber água. Não, tadinho dele. Eu preciso da água. Tem? Eu pego pra deixar. Eu vou lá, vai compartilhando aí. Tem ali na pia, tem de plástico, como você quiser. Gente, tá difícil compartilhar assim, não vai? Só eu que tô de castigo, nossa, também tá, né? Porque eu tô com o copo virado do boca pra baixo, não vou botar água. Hoje eu tô assim. Engraçado. Eu tô assim. Muito má você. Correria. Até maldade. Comprei bilhete para ir pro cinema amanhã na sessão das 7 da noite. Nós vamos noitão, não consigo às 7. Acho que não sai do consultório, né? Eu à noitão. Eu também gostaria de ir às 7 da noite, né? Na verdade, eu queria às 4h30, mas eu falei, então vamos às 7. Pronto. Das Tá 7 é lotado? melhorado, né? Tá lotado? Olha, a hora que eu comprei na internet, né? Eu não tava. Então, eu acho que a maioria tá deixando para comprar lá. Mas eu comprei para garantir o lugar. Nós Mas entramos. esse horário das 7 eu acho que vai estar mais cheio do que o da noitão, né? Eu acho. Tomara, né? As outras cidades estão tudo bem cheio, né? Cidades maiores já estão todas bastante gente. Tá tendo muita repercussão, né? A divulgação do filme, as homenagens aí no Senado, né? Tanto ao Espiritismo, Dia Mundial do Espiritismo, depois uma homenagem a Allan Kardec. Falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo nesse congresso. Ainda bem. Né? Vamos lá? 2 semanas seguidas. Depois de oração, depois nós damos os recados. Senhor Deus nosso Pai, graças os damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudo, em que rogamos a sua presença bendita, permita a Jesus e os seus anjos protetores nos auxiliarem, Senhor, nos estudos de hoje, para que possamos compreender melhor as suas lições e podermos alcançar as virtudes necessárias para chegarmos ao teu reino de paz e amor. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão participando conosco, presencialmente e virtualmente, e abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, e que eles possam, Senhor, ter os seus caminhos liberados, para que cheguem e para que estudem cada vez mais, ampliando o conhecimento interior para o desenvolvimento do seu eu espiritual. Hoje, Senhor, pedimos permissão, então, para começarmos os nossos estudos, dando graças a Deus, e que assim seja. Gente, boa noite de novo. Nós começamos lá. Desculpa. Bom, palestra da Mariana ontem. Quem estava, eu vi aqui Gervásio, Beth, não lembro se todos estavam. A Cássio assistiu ontem, né? Eu vi os comentários. Ana, comentário da Mariana. Eu
achava fantástico ontem. Até falaram que eu estava emocionada demais. É que falar em Jesus É tão bom. me emociona muito mesmo. Verdade. Para mim foi fantástico. Simples, direto. A Cássio, quem mais que estava A Cássia ontem? falou que estava ouvindo a gente falar do filme aí, que A não vai Beth. passar. Ele comentou Não que vai vai passar em passar. Piracicaba. Não vai passar nem em Rio Claro e nem em Piracicaba. Oh, Nem em Piracicaba? Nem Campinas, Piracicaba. então. Tá pertinho, Campinas. São Carlos, a Cássio, eu não vi, mas é que acho que na verdade São Carlos não tem Cinépolis. Eu acho que não. Eu acho que Campinas. Eu acho que Campinas São é Carlos mais não tem prático. Cinépolis, se eu não me engano. O do shopping não é do Iguatemi, né? Eu acho que é outra rede. Mas dá uma olhadinha, não lembro não. Quem mais estava? Beth gostou. Beth Morim ontem também estava. Nossa poetisa. Ela fez uma... A segunda, né, a Cássio? Na outra vez ela também fez com uma dela. Nadir, nós estamos falando, eu vou dar os avisos depois, nós estamos falando do filme de Kardec. A estreia nacional é amanhã, dia 16, tá? Então, dá uma procurada. Eu sei que é a Rede Cinépolis que tá lançando nacionalmente, né? Aliás, esse é o convite. A Alice lembrou semana passada que a ideia realmente é ter um movimento maior para que as outras redes também acabem encampando e passando o filme, né? Porque eu sei que vai passar, tanto que em Bauru só vai passar lá embaixo, né? Lá no Boulevard. No outro não é a mesma rede, então não tem Cinépolis. não tem lá. Então é o mesmo caso que eu acho, a Cássio, eu tinha falado para você de São Carlos, mas eu estou lembrando agora, eu acho que São Carlos também não é Cinépolis e deve ser o que acontece em Piracicaba, né? No shopping, eu acho que não deve ser a mesma rede. Mas Campinas, com certeza, pelo tamanho da cidade. Não, tem com certeza. Cinépolis, né? Então, Nadir, na rede Cinépolis tem, se entrar, inclusive no site do Wagner de Assis, quem quiser entrar no Wagner de Assis, na página do Facebook, ele tem a programação e tem as salas principais. Por isso que eu vi que hoje tinha já vários lugares estavam bem cheios. Okay. E quanto mais gente, né? Então, a ideia é essa, assim, a gente todo mundo está fazendo uma campanha muito grande, para que venham outros filmes, né? E o maior que eles estão pedindo é justamente para que as outras redes de cinema se interessem e o público seja compatível com o investimento, com a ideia e tudo mais, né? Bom, palestra eu vi aqui, pouca gente hoje que estava ontem, né, na palestra, é que hoje nós não estamos conseguindo compartilhar, gente. Quem conseguir compartilhar nos grupos, por favor. Madalena também não viu hoje por aí ainda. Ainda não. Então a gente agradece quem conseguir compartilhar nos grupos aí com os amigos, porque nós estamos desde ontem que nós estamos bloqueados, só amanhã, porque nós compartilhamos muita coisa das atividades, né, do Bernardo, nós vamos até falar dele já, e aí acabou bloqueando de vez mesmo. Valéria, Jaú não vai passar mesmo, viu? O pessoal de Jaú estava indo para Bauru. Todo mundo para Bauru. O pessoal vai para Bauru. O pessoal de Jaú combinou, o pessoal de Mineiros combinou, vai todo mundo para Bauru. Então a gente queria pedir para quem puder compartilhar aí, ajudar, porque nós não estamos conseguindo hoje. Talvez a semana que vem a gente consiga retomar normal. Até amanhã só que nós estamos bloqueados, por enquanto. Bom, gente, notícias, né? Nós pedimos ontem, publicamos o Bernardo. O Bernardo entrou em cirurgia por volta de 3 horas da tarde, 2h30, e eram 4h30 e ainda faltavam mais de 6 horas a princípio para terminar a cirurgia. Então a gente acredita que vai terminar agora à noite. E aí a gente, tendo notícia, a gente compartilha, embora todo mundo está compartilhando, tem muita coisa acontecendo. Mas eu queria fazer um comentário, eu falei para a Ana ontem, muito bacana, essa foi muito legal da página, é que o movimento aqui em Pederneiras está muito grande, o menino é daqui, a família é daqui, né? Mas o fato da página, muita gente compartilhou, muita gente pedindo oração, muita gente compartilhou o nome dele em grupo de oração, muita gente doou não sendo daqui de Pederneiras, e isso é super bacana, né? Então, quer dizer, realmente a página, a gente se propôs a fazer isso, e quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê que realmente tem aquilo que a gente brinca sempre. A internet tem um monte de porcaria, mas tem algumas funções que são muito legais. Essa foi uma delas. Se a gente entrar hoje, nós colocamos à tarde o vídeo dele falando que ele estava indo para a cirurgia. Absurda a quantidade de gente que curtiu, que comentou, que fez oração, que fez que pediram, que ajudaram, né, inclusive.
Então, essas são as notícias. Então, a gente deve terminar ainda o estudo hoje, a gente não deve ter notícia da cirurgia. Mas, enfim, o primeiro grande pedido de ontem era a arrecadação da grana para ele conseguir entrar na sala de cirurgia. Conseguiu, ontem à noite já estava em 80 mil. Então, com certeza, conseguiram o restante durante a madrugada e hoje de manhã, que eram 83 para entrar na sala de cirurgia. E o restante ainda continuam as ações, tem muita gente ainda ajudando. Precisa de muito, porque ainda precisa chegar a mais de 150 mil os custos. Mas está caminhando bem. Outra coisa, hoje nós tivemos de novo a doação da LET, né? Quem já vi aí, a Cássia já compartilhou, um monte de gente já ajudou, a Ana eu vi também. Então a gente queria agradecer de novo a LET, então são mais 120 litros, cada 15 dias eles estão mandando 120 litros e hoje mais uma vez. Nós estamos ainda com a campanha da escova de dente do Fraternidade, até dia 6. Dia 6 nós precisamos levar para São Carlos, porque logo depois eles estão indo para a África com as doações. Então nós vamos levar no dia 6 para São Carlos, de lá eles vão levar, mas ainda tem um tempinho. Sábado, está lá na página também, tem o seminário do Edgar e do Tato, naquele mesmo esquema. Quem acompanha o que nós compartilhamos de Jaú, é o mesmo esquema. Pergunta e resposta, são sorteados temas, são 50 temas, normalmente são em torno de 10, 12, acabam se discutindo, em Barra Bonita, na SEAC. E nós vamos provavelmente compartilhar a transmissão da página do Tato. Quem for da região quiser, muito bom. Certo? Muito bom. Eu acho que são só os avisos, né? Mais alguma coisa que eu esqueci? Acho que não. Do filme, nós falamos no começo, depois no final a gente fala de novo para dar uma reforçada. E amanhã a gente vai divulgar também na página sobre o filme, para quem quiser, para saber onde tem. Mas quem procura por cidade é mais fácil, né? Como a gente tem muita gente de muito lugar. Ou entra no site do Cinépolis. Então, o Cinépolis tem amanhã o lançamento. Não, hoje ele te dá pelo estado, ele te dá todos os lugares. Ele te dá os cinemas, as salas que tem, né? Uhum. Joia. Gente, acho que nós tínhamos comentado semana passada e hoje nós vamos continuar o capítulo 9 e as perguntas 511 e 521. São muitas perguntas, mas ele vem vindo, né? A gente percebeu semana passada que é sempre um complemento de quase tudo que a gente tinha conversado lá no comecinho, na 497, né? Então, eu acredito que a gente não consiga fazer todas elas hoje, principalmente no último comentário de Kardec que ele faz um resumão, mas é a mesma escola. Nós vamos do 511 até onde chegar. Caso a gente não consiga terminar, a gente retoma da mesma questão a semana que vem. E se acelerar, para quem está curioso, semana que vem aí começa pressentimento, né? Aí vai ser outra avalanche. Continua no capítulo 9, mas aí vem toda uma parte grande de pressentimento, também dividida em quase 3 partes, de tanta dúvida que a gente tem em relação a isso. Né? Toda vez que a gente estuda, aparecem mais dúvidas. Sempre. Aparece mais... Sempre, né? A Duda que falou que não ia perder hoje, ontem acho que ela falou que não conseguiu, né? Bem-vinda, Duda. Gente, a mesma coisa, vocês estão vendo aí que hoje está mais... Nós não conseguimos compartilhar mesmo, tá? Então, se vocês puderem ajudar aí, tem muita gente que fica esperando a gente compartilhar nos grupos e não direto na página. Hoje não vai conseguir, tá? Então vamos lá? Então nós vamos tentar hoje 511 a 521, vamos continuar com espíritos protetores, né? Ok. Então, 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal. Ligado não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontram ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então, haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. É mais do mesmo, né? Gente, eu falo que... E aí, para mim, de novo, né? Nós vamos falar em afinidade de novo, nós vamos falar em sintonia de novo.
E essa é aquela velha, todo mundo já usou ou assistiu já em palestra, a história dos dois lobos, né? Qual que vai se alimentar, qual que vai ganhar a briga é aquele que se alimenta mais. É exatamente isso que ele fala, né? Então, na verdade, ele vai sempre... E ontem, ou antes de ontem, teve um atendimento fraterno desse, né? De que a pessoa falou que está extremamente... que ela parece que tem um obsessor e que não deixa dormir, e que ela não faz e tal. Como é que eu faço? Isso nós vamos tratar bastante agora, né? Quer dizer, é o que a gente vem falando constantemente e essa pergunta, de novo, ele vem falar em sintonia, vem falar que nós é que abrimos o campo, que nós é que nos deixamos nos aproximar dessa maneira, né? Só complementar se eu estiver errada, eu tive uma conversa hoje também, uma pessoa que me pediu, dizendo sobre medicação, né? Que não quer tomar medicação, enfim. Tem depressão, tem problema, tem pensamentos ruins, problemas que todo mundo tem, ou mais grave, menos grave, enfim, que chegou ao estado depressivo e não consegue sair desse... E aí se recusa a tomar remédio, porque... Então, o meu conselho o remédio não pode ser abandonado, né? O tratamento físico não pode ser abandonado, porque você acaba não produzindo a substância no cérebro que te leva a ficar depressivo. Então, você fica nesse estado depressivo porque você não tem essa substância e vira um ciclo vicioso. Então, para você conseguir sair desse estado principal, o remédio te dá uma alavanca e aí você entra com atendimento fraterno, evangelho no lar, oração, mas com o remédio junto, gente. Não é assim. Não posso dispensar. Não posso ir ao médico e simplesmente ignorar o que o médico falou para mim. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Só para complementar o que eu falei hoje. Porque eu realmente fiquei preocupada com a pessoa. Não vou tomar e eu sou mais que isso. Às vezes não é assim que funciona. Precisa ter um critério. Que você ia falar? Na educação religiosa, a gente tem sempre aquela figura, né? Do anjo de um lado e o demônio do outro. Os dois ombros. Então, né? acho que isso leva a pessoa a achar que colocou aquele mau espírito do lado dele, né? E aí, então, é que vem essa crença de que ele já veio ligado. Um que vai me induzir ao bem, o outro que vai me induzir ao mal. Essa ligação, na verdade, eu posso ter arrumado, não nessa vida, eu posso ter arrumado em outra, né? E aí esse espírito vem me acompanhar. Mas ele vem me acompanhar... E ele só vai conseguir resultado, né, na sua empreitada se eu o escutar, porque ele espera ser escutado, né? Ele espera que eu atenda. Então, em algum momento eu vou atender, né? E às vezes a gente está tão perturbado que nem percebe que está atendendo, né? Que está interpretando um negócio que não existe de fato e eu vou atender aquilo lá. Então é mais ou menos isso aí. Estava ouvindo agora há pouco uma história de um professor que queria provar que Deus não existia, né? Então eu me lembrou essa história agora. Tem um filme, não sei né? Nem se tem, né? Uhum. Tem um filme, né? Que Deus não está morto. Mas nesse caso é uma historinha lá que o professor pergunta para uma criança se Deus existe. Deus existe. E Deus criou tudo que está à volta. Sim. Né? Então Deus criou o mal. Né? Aí foi a dedução do professor. Aí um outro interviu, né? Né? Se a escuridão existe, né? A escuridão existe, mas a escuridão é a ausência da luz. Né? Então aí é mais ou menos a simbologia, né? O mal sempre é a ausência do bem. Né? Então assim, se eu não tenho o bem dentro do meu coração, é nisso que eu quero chegar, o mal consegue tomar conta. Eu preciso preencher o meu coração de bem, de pensamentos no bem, para que esse mal não consiga entrar, ele não tem espaço, né, para entrar. Não tem campo, né? Essa última frase, né? Eu acho que o que acaba resumindo, a gente vai perceber que a gente vai falar muito disso no final, né? Que é a história que você falou da luz, a história dos dois lobos que a gente usa constantemente, né? Haverá luta entre o bom e o mal e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Simples desse jeito, quer dizer, só que aí é aquela história, para isso, e aí é o trabalho constante diário da gente conseguir identificar isso, né? Sempre estar pensando, sempre procurar estar vibrando o bem, né? Procurando o bem, quer dizer,
Aí fatalmente eu estou alimentando esse tipo de sentimento, né? Vamos lá? 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Né? Mais mesmo. Mas aí ele pergunta, porque de novo, lembra que nós falamos bastante sobre o espírito protetor, né? E ele vem contornando, e aí ele pergunta se são vários, né? E a gente já discutiu bastante lá atrás que é um espírito protetor, né? E esse nós vamos falar lá do moralmente mais elevado e tudo mais. E eles afirmam, ficam claros, né? É isso que eu falo, de vez em quando eles falam que eu acho que tipo assim, de novo está perguntando, então eu vou responder a mesma coisa, né? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos. Que não é o protetor. Que não é o protetor. Então ele já deixou claro isso. E aí ele complementa, mais ou menos elevados. Quer dizer, lá no protetor ele já tinha deixado claro que o protetor era mais elevado moralmente do que o tutelado, né? E que lhe dedicam afeição e se interessam por ele. E aí, de novo, né? Como também os que assistem no mal. Então, na verdade, aqui volta naquele comentário que você fez no começo, dos dois anjinhos, que nós estávamos falando isso com a Mariana ontem, que vem enraizado de toda a cultura que a gente tem, né? De que eu sou, a culpa é sempre do outro, né? Eu não sou o responsável por isso daí, quer dizer, alguém colocou esse anjinho no meu ombro ainda. Enfim, quer dizer, não sou eu que trouxe para perto. E isso e é esse que eu acho que é o grande trabalho, né? Diário, né? E aí essa resposta eu acho que ele fala, deixa claro, né, que nós temos vários simpáticos, mas já falou que não é o protetor. Como quem diz, eu já falei para você que o protetor é um e o outro, ele é moralmente elevado. Aí ele vem e fala, mais ou menos elevados. Quer dizer, e outro, né? E no fim, que ainda também pode te assistir no mal. E esse assistir no mal é que eu acho que é o mais difícil da gente aceitar, né? Ou ficar quietinho, né? Porque se ele me assiste no mal, é que, de novo, né? Eu é que dei essa abertura, esse espaço para que ele se sinta à vontade nessa situação comigo, né? É porque eu também quero fazer o mal, porque ele me assiste no mal, exatamente. Né? Então, primeiro eu quis fazer o mal, e daí ele vem... Eu venho junto porque ele vem junto porque ele se compactua nessa história. Que é igual o simpático no bem, entendeu? Eu faço o bem, e aí eu atraio espíritos que me são simpáticos, que vêm me auxiliar, me ajudar na execução desse bem. Isso, tem uma frase, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu falo que a gente cria algumas palavras que ela tem um significado mais amplo e a gente pega porque a gente quer, né? Lhe dedicam afeição, normalmente a gente pensa em afeição como alguém que deseja como carinho, como uma coisa afeituosa de vó, de mãe e tal. E deseja afeição, se você tem o que eu simpatizo, lhe tem afeição. É isso que ele está querendo dizer, né? E a gente normalmente lê essa frase como afeição porque a gente normalmente interpreta a palavra afeição em qualquer texto como alguma coisa boa, né? Meu fã. E é exatamente isso que ele é, quer dizer, você está me dando o que eu quero, ele tem afeição, né? Vamos junto, né? É o vamos junto. Exatamente, tô junto, né? Se é para usar da molecada, tô junto. Ou tamo junto, né? Tamo junto. Mas é isso que eu falo, que a gente tem que tomar cuidado, porque a impressão que dá é essa, de que essa afeição é só o bonzinho. Não, e aí ele deixa claro no final, né? Então ele dedica a afeição e se interessam por ele. Por que se interessa? Porque eu vibro na mesma coisa, né? Eu gosto das mesmas coisas, né? Eu estou oferecendo para ele campo para as coisas que ele gosta de que não são tão corretas, ou são muito erradas, né? Para não ser tão bonzinho. Lembra que a refeição pode não ser duradoura, porque no momento que eu também não... Eu não quero mais, eu melhorei. Eu não quero mais brincar daquilo. A gente conversou, e aí volta nas outras, nas anteriores que a gente vai falando sempre. Da história do livre-arbítrio, da história do protetor não interferir, dele não ter o direito de mudar a minha decisão, de eu só intuir, quer dizer... Mas a hora que eu me preencho de alguma coisa boa, acontece exatamente... Primeiro eu não quero mais brincar e o outro também não, né? Você não está mais brincando disso, então eu vou procurar outro quintal. Eu vou procurar um que tem uma bola mais nova para brincar. É essa a ideia, né? E é esse que é o grande trabalho. Isso cabe a nós, né? Nós é que precisamos mudar esse padrão, nós é que precisamos mudar o comportamento moral para que isso não aconteça. De que aí nós tenhamos outro amiguinho que gosta de jogar outro tipo de brincadeira, né? E não a bola. Gervásio, boa noite. Estava sentindo falta. Depois você faz os comentários
da palestra, que a gente acabou não perguntando, Angelina, que é amiga da Leia, sempre está com a gente também. Obrigado, Angelina. E ela mandou aquele vídeo que eu te mandei das mães. Muito legal. Então vamos lá, gente. Hoje tá devagar a participação, hein? Ninguém tá. Madalena não apareceu hoje. A o negócio Madalena tem compromisso. Ela me mandou já tarde. Tá todo mundo meio quieto. Tá tudo meio sossegado. Madalena, você faz falta, tá vendo, né? Você que. E Gervásio, também depois você faz o comentário da palestra. Eu vi que você estava ontem, mas a gente acabou não conversando no começo. Tá? Ok. 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Aí as duas coisas, né? Depois a gente pode até dar uma aumentada nisso, que é bacana, porque de novo ele pergunta, eles agem os simpáticos em virtude de uma missão, porque ele já tinha falado lá atrás que o protetor era a missão, né? Então, lá no comecinho, lá nas primeiras, na primeira parte dos espíritos protetores, ele já pergunta e a espiritualidade deixa claro que é missão, né? Então agora ele vem, como ele não se convenceu de novo da história, podem ter um espírito protetor, eles falaram que é simpáticos, que nós temos, aí ele vem e pergunta de novo, né? Então, age os simpáticos em virtude de uma missão? Quer dizer, se o protetor é missão, então esse... Não, né? E aí fica claro, e ele repete de novo. É uma missão temporária, por quê? Porque aquilo, aí você tinha acabado de falar no anterior, né? Quer dizer, é momentâneo, aquilo é o que precisa naquele momento, é o que eu tenho, eu mudei o caminho, ou eu acelerei o processo, ou esse espírito já não tem mais esse interesse, e esse adiantou o passo e está fazendo outra coisa. E ele repete de novo no final, né? Pensamento, sentimento, no bem e no mal. Quer dizer, de novo, deixando claro que a responsabilidade desse no bem e no mal é nossa, né? Nós é que atraímos, nós é que temos essa... Eles usaram a palavra solicitados, né? Pela similitude de pensamento e sentimento. Então, assim, quando eu emito um pensamento ou sentimento, eu estou solicitando algo ou alguém. Abrir campo para eu chamei, né? Sem eu saber. Mesmo que eu não esteja conscientemente achando que estou, mas estou. Né? E aí eu preciso tomar cuidado com meus pensamentos. Se eu desejar o mal para o meu próximo, naquele momento de raiva, eu estou chamando quem? O espírito que é simpático ao mal. Que eu dei esse exemplo, eu vou usar esse exemplo, não é exatamente isso, mas esse que você está falando é importante para a gente voltar no que perguntaram para a gente sempre. Tudo o que eu vibro não é o que eu falo, às vezes. Exato. Muito pelo contrário. Às vezes eu estou falando uma coisa aqui e estou pensando outra e estou vibrando outra completamente diferente. E aí eu dei esse exemplo, quer dizer, eu faço uma oração, um pai que perdeu um filho, que foi assassinado, e eu faço uma oração para ele, eu escrevo um texto para ele. Olha que saudade, você faz falta. E ao mesmo tempo eu estou vibrando ódio, raiva de quem o assassinou, o que eu estou emitindo? De verdade. Mais forte. Qual que é o sentimento que vai chegar? Quer dizer, esse espírito provavelmente está se recuperando, já passou pelo trauma do desencarne. Então, nossa, eu estou te enchendo, nossa, tá lindo, maravilhoso e tal. E aí, mas na verdade o que eu estou sentindo ainda é raiva, é rancor e tal. Quer dizer, o que eu vibro, né? Então esse é o cuidado que nós precisamos ter o tempo todo. E eles falam o tempo todo. Parece que a gente é que é repetitivo e que a gente parece que fala mais do mesmo o tempo todo. E eles é que deixam claro o tempo todo e que nós é que somos responsáveis por isso, né? É isso que eu falo, não é bonitinho usar essas frases em frase pronta de Facebook que todo mundo lê e acha lindo, né? Nós somos artífices do nosso futuro. Exatamente isso, mas interprete isso de uma maneira geral, né? E ampla. E para tudo que você faça. E irrestrita, né? Sim. Não irrestrita. Não só para o que me interessa. Porque o pensamento não tem contenção, né? O sentimento também não tem. Então, a palavra eu consigo conter. Mas o meu pensamento... Não, eu já pensei. Já foi. Eu já pensei. Já pensei. Então, quando eu vejo uma notícia ruim, olha aquele lá, né? O senhor estuprou não sei quem. Ele tem que morrer mesmo. Ele tem... Ó, minha vibração, ela caiu instantaneamente. Mas eu vou fazer esse comentário seu, que é o que eu sempre falo para Ana. Você pega... Depois você faz uma pergunta aí, né? Deixa eu só... Isso é uma coisa que a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Porque você entra, nossa, eu não suporto esses programas de televisão. Mas aí eu fico 5 minutos na frente da televisão, antes de almoçar,
olha, a notícia foi, ele estuprou a filho pequeno. Aí a primeira coisa que você faz, mas tem que ter pena de morte. Não, tem que pôr em praça pública, cortar com gilete e jogar álcool. Quer dizer, você está sendo pior. Você está vibrando muito mais coisa negativa do que a atitude do que o cidadão fez. Quer dizer, e se nós somos pensamentos e nós emitimos essa energia, está comprovada, e não é só pela doutrina, o que nós emitimos é o que está em volta da humanidade de uma forma geral, o que eu estou vibrando, né? O que eu passei naquele momento? O que aconteceu comigo e com tudo que está à volta, né? Quer dizer, é difícil? Claro que é, mas é um exercício diário. Quer dizer, eu não posso, não adianta nós estudarmos, ir para palestra, tomar passe, não sei o que e tal, e num primeiro impulso você ter um pensamento muito pior do que aquele que fez. Exatamente, por isso é importante a reforma íntima, né? Que é aquele exercício que eu faço todo dia, de me analisar e ver o que eu fiz naquele dia, se eu prejudiquei, conforme Santo Agostinho. Né? Sim, que vai ser de novo a 909 de novo. Cada vez. Né? Bem nessa eu falando só posso lembrar dele. Falando em Santo Agostinho, a 909, gente, tinha mais um recado que eu não marquei aqui e os caras vão me xingar. A Perispírito voltou a partir de ontem, o site está no ar, já tem as camisetas à venda, por isso que eu lembrei, tem uma camiseta 909, que é a nova. Que bom. Meu Deus também é nova, com L e L e S no final. Então eles voltaram, eu tinha esquecido, eu não tinha notado aqui. Então eles voltaram e agora falou do 909. Aliás, a página está ótima, com a mãozinha tenebrosa, voltamos dos mortos. Dos mortos. Então vamos lá, tem só uma pergunta aqui, vamos aproveitar, Vanderleia. Não, tem a... Responde para Tamis. Eu vi, fala qual que é da Tamis, eu tinha passado, qual que é a pergunta? Vamos lá. Boa noite. Eu gostaria de saber se com a certidão de óbito da pessoa podem fazer mal puxando o egum da pessoa para praticar o mal e prender a pessoa. Me perdoa a pergunta, mas ela está me matando com isso, pessoas que falam coisas que entram na nossa mente. Obrigado, Luz Gersinete. É a vibração que foi falada e a pessoa está falando alguma coisa que entra na sua mente e você está deixando isso... Tamis, assim, o fato da certidão de óbito, ou aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, cueca, fotografia, não tem, todas essas, existem todas essas. Tudo isso nós acabamos de falar, é uma vibração. Mas então quer dizer que tem trabalho? Não é questão de ter trabalho. Tudo que eu estou emitindo para você, nós acabamos de dar o exemplo da televisão, do cara que acabou de cometer um crime. E eu vibro negativo, eu desejo o mal para ele, eu estou fazendo um trabalho, se quiser usar esse nome. Eu estou desejando mal, eu estou vibrando mal, eu estou querendo mal. Quer dizer, isso vai encontrar, em volta disso tudo, vibrações parecidas. Nós não falamos agora há pouquinho que nós temos os que vão aproveitar o embalo ou não? O papel em si, a certidão de óbito em si, a matéria. É a matéria. A importância é que você está dando... para esse papel, a energia que você está dando nesse papel, assim, né? É uma matéria. Ou porque falaram, ou porque ameaçaram. Exatamente. Então... A energia que a pessoa está te passando, a matéria é só um papel. Isso é um papel. O papel não... Olha, assim, se eu posso dizer também, Tamis, é que no plano espiritual, ninguém prende ninguém, a não ser que a pessoa se deixe aprisionar, né? Se ele foi uma boa pessoa, ele vai ter o seu protetor lá do outro lado, né, para o receber. E às vezes, se ele não está pronto para ser recebido, ele pode ficar um tempo não preso exatamente, né? Mas quando ele se lembrar de fazer uma prece, né, de você fazendo a prece para ajudá-lo a lembrar da prece também, ele será com certeza libertado, porque nada nos prende, a não ser que a gente se deixe prender. Eu volto lá na cena do filme de Nosso Lar de novo. Eu gosto muito de citar aquilo lá, porque é muito claro, né? Quando André Luiz estava no umbral, sofrendo, sentindo que estava sendo humilhado, chacota, chamado de suicídio, e ele, de repente, lembra de fazer uma prece. E no momento que ele fez a prece, mas no exato momento que ele fez a prece, a luz, né, abriu a porta e ele conseguiu ser socorrido. E a prece verdadeira, né? É aquilo que a gente fala aqui. Na verdade, eu chegou no extremo que aí foi verdadeiro.
Por isso que foi essa... E o filme, nesse aspecto, é extremamente interessante, justamente por isso. Ele fala com Deus, ele fala porque que ele não tem lá, ele não merecia e tal. Mas na hora que bate o desespero e é verdadeiro, quer dizer, eu falo, não, eu preciso. Agora eu preciso de ajuda, a ajuda estava do lado. E ele é muito legal esse filme. No final, quando mostra ele na sala de cirurgia, a mãe dele, quer dizer, a mãe estava ali. É ele que não estava em sintonia com a mãe que via. Eu estava numa outra realidade. Quer dizer, isso quer dizer que a gente nunca está abandonado, exatamente isso aqui. Exatamente. Isso que a gente falou lá do protetor o tempo todo. Aí eu vou aproveitar só a pergunta da Vanderleia, porque aí já cabe. Ela está falando aqui, ó, o mentor ou o protetor é o mais elevado que nós aconselhamos ou são os simpáticos? Mentor, protetor é o mais elevado. Então, mas eu acho que o que ela quer perguntar é assim, o que os aconselhas, e Valéria, na verdade, quem vai estar tomando conta, quem vai ser esse que vai estar no nosso lado todo, é o nosso protetor. Tá? O fato dos simpáticos é que ele comenta disso. Sempre vão estar nos intuindo porque são espíritos normalmente familiares, ou espíritos que gostam da gente, ou tiveram vínculos. Então eles também nos intuem, eles também se preocupam, mas quem é o cara quem é o bambambam do negócio, quem está realmente zelando e muitas vezes coordenando esses espíritos simpáticos é esse protetor. Tá? É ele que vai coordenar esse que vai orientar. Por quê? Porque muitos dos nossos simpáticos estão moralmente ou no mesmo nível nosso e em muitas situações abaixo. E nós já discutimos que o protetor é acima do que nós somos moralmente. Mas sempre vão estar querendo o nosso bem, aliás. Se forem simpáticos, nós usamos o exemplo lá em cima, que eles vão se afinizar por simpatia, por similitude, tudo aquilo que a gente comentou. Mas quem é mais elevado moralmente é o protetor. Eu só não entendi uma pergunta aqui. Boa noite. É possível libertar um espírito da minha filha Juliana? Como assim? Não entendi. Repete, refaz a pergunta, Yara. por favor. Yara. Que a gente responde. A gente responde. Valdelice, é que hoje eu não dei esses recados, porque eu vi que era um pouco, a gente não conseguiu compartilhar, mas assim mesmo estou vendo que tem pessoas novas hoje. Então, algumas perguntas vocês vão perceber que às vezes a gente acaba não respondendo, é que não é pertinente ao assunto do estudo, e depois, se vocês preferirem, entrem na página ou no celular do atendimento fraterno, e a gente tenta responder, tá? Por isso que às vezes a gente acaba não respondendo a algum mesma assunto. Da Valdelice, a mesma da Luzia. Então, em relação à mãe desencarnada, eu gostaria de saber se ela também me visita. Valdelice, eu vou responder porque isso serve para todo mundo? Provavelmente sim. Normalmente à noite, nos seus sonos, você deve ter esse tipo de contato, depende de como ela está na realidade espiritual. Se ela ficar 45 anos, ela já deve ter... Deve estar. Deve estar melhor. E deve estar visitando, deve já estar cuidando muito. A Cátia orar e vigiar, perfeito. Duda, todo mundo está no mesmo barco. Ela está dizendo assim, hoje aconteceu comigo, tive um pensamento ruim e não consegui conter o meu pensamento, né? Me fez pensar que não somos tão bons assim como pensamos. Duda, na verdade, nós estamos ainda aprendendo em prova e expiação. Essa é a nossa realidade moral ainda, com raríssimas exceções de que passaram por aqui, nessa condição do planeta, nós ainda... A maior parte do tempo, primeiro que moralmente nós estamos muito distante ainda de chegar ao ponto da gente não conseguir mais pensar o mal, ou pelo menos não pensar o tempo todo o bem. Então, não se preocupe. Agora, qual que é o que é muito legal? É perceber que eu pensei o mal, né? Então, é tentar, e corrigir, né? E tentar não fazer novamente, enfim. E só para aproveitar, o Marcos sempre entra no particular e pergunta e tal, e ele vai estar fazendo uma pergunta super bacana que já fizeram várias vezes. Os pretos velhos trabalham para o bem? Que é eles, né? Depende do preto velho. É a mesma coisa, Marcos, a gente já conversou. O preto velho que a gente está falando aqui, você deve estar comentando, uma vez você já mandou isso para mim, uma coisa similar, a gente acabou conversando. Nós temos muitos pretos velhos que são orientadores de centro, que são protetores de centro, que são mentores de centro, grandes trabalhos, e que simplesmente gostam ainda de serem identificados como preto velhos. Mas moralmente já passaram do ponto. O que se falava muito do preto velho, que o espiritismo agora, graças a Deus, mudou essa imagem depois de muito se estudar, né, tomara, é de que, na verdade, se usava muito o preto velho relacionado à Umbanda, e aí ficou essa imagem de que ainda não era evoluído, e passaram por essa fase.
Isso nós precisamos entender. Muitos desses pretos velhos passaram por ela. Só que continuam gostando de se caracterizar como preto velho. É a identificação que eles gostam, que eles se sentem melhor. Mas, eu vou dar um exemplo de um dos centros grandes e conhecidos. O SEAC era um preto velho. Né? O grupo espírita Alta de Souza também, Mãe Zeferina, Irmão Jacó se manifesta como uma Pai preta Jacó, velha, irmão Jacó, fala sim. como preta velha, mas a gente sabe que é um espírito de Especial- muita luz. Mas que isso a gente tem muitas comunicações, né? Na verdade, eu gosto da imagem do preto velho, né? Eu me identifico, continuo me identificando com isso. Então, se a pergunta é essa, não, nós temos muitos que se apresentam como preto velhos que estão no estágio moral muito melhor Trabalho para o bem. Muito. E tem aqueles que estão aprendendo a fazer o bem. e que não é? estão em outro patamar, como a pergunta agora da Duda, né? Melhor. E aí isso se aplica também aos índios, a todos A aqueles todas que as se imagens do manifestam, né? Seja na Umbanda, seja no grupo espírita, porque assim, ó, mesmo quando a gente fala, assim, às vezes fala assim da Umbanda, né? Uhum. E aí na Umbanda é um olhar meio torto, porque não sei se faz o bem, se faz o mal. Cada grupo tem o seu espírito protetor, né? E espíritos protetores de escola, que auxiliam aquele grupo e acompanham aquele grupo no interesse de que ele progrida. Então nós temos grupos, hoje a Umbanda, inclusive muitos grupos evoluíram, estão estudando Kardec, estão, né, Começando a se preparar e mudar o conceito e mudar do o foco, Sim. mudar o foco de trabalho. Mudar a maneira de encarar, A não inclusive. ser aqueles que ainda estão arraigados ao mal. Então, aqueles têm os seus diretores, os seus, né, protetores, né, se podemos chamá-los assim, E como que nós vão temos... encaminhá-los ao mal, que é isso aqui, ó. Sim. Ele vai por similitude de pensamento e de sentimentos para o mal, né? E aí ele conduz o grupo para o mal. E lembrando, né, só para complementar, perfeito, mas é só porque o Marco já tinha falado, então é a preocupação. Primeiro que eu acho que a gente tem que desmistificar essa ideia realmente torta de que se tem da Umbanda, de que é tudo ruim do que tem do lado de lá. O segundo é de que a mesma mentalidade do mal que tem na Umbanda tem aqui na doutrina espírita. Nós temos muitos espíritas moralmente extremamente questionáveis. Muitos, quilos, centenas, milhares, talvez. No catolicismo, na evangélica, nos ateus. Nós estamos, é o que eu falei agora há pouquinho, acho que para a Duda, que estava se sentindo culpada, nós estamos ainda nessa situação moral. A maioria ainda está tentando se encontrar. Então, quer dizer, então não dá. E aí é um absurdo, e a gente precisa realmente tirar isso da frente, que nós vamos começar a falar em preconceito, né? Porque a Umbanda, não, eu olho para a Umbanda torta porque a Umbanda faz o mal. Não, nós temos muito espírita fazendo mal, nós temos muito católico fazendo mal, nós temos muita gente ainda fazendo mal. Que não dá é para a gente rotular determinada situação ou não. Essa pergunta do Marcos, que ele já tinha feito de outra forma em relação ao preto velho, é exatamente essa. E a informação que nós temos da espiritualidade é de que nós temos grandes trabalhadores que se caracterizam, se veem ainda como espírito velho e se apresentam como tal. Às vezes até por conta da simplicidade, até, né? Não, e para a simplicidade, e às vezes eu acho que muito, e aí já é uma questão de opinião, até para se desmistificar um pouco essa imagem do que tem, né? Quer dizer, se eu tenho, aí eu vou para um lugar elitizado, numa determinada situação, e eu me coloco como preto velho, eu já desmistifiquei, eu já não coloco mais o professor, doutor, não sei o quê, como o bambambam do negócio, né? Então eu acho que muitas vezes acaba sendo por isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir, principalmente na doutrina espírita, né? Que isso não cabe de forma alguma, a gente desmistificar e principalmente não criar esse preconceito em relação aos trabalhos que tem, e vários trabalhos que são extremamente satisfatórios, né? Só responder para Isa. Isa, o que eu faço, uma pessoa tirou 3 cartas do tarô, me disse para tomar cuidado, alguém que está fazendo magia negra para mim, o que eu faço para afastar isso? Mantenha bons pensamentos, por favor. Isa, Evangelho no lar. Isa, a Ana tinha falado agora há pensamentos. pouquinho, a Alice tinha falado agora há pouquinho, se nós falamos o tempo todo, e isso nós estamos estudando, nós estamos na 500, nós estamos menos da metade dos espíritos, nós falamos quase todas as semanas. Se tudo é pensamento, e aí pode tirar a carta do tarô, a carta do que você quiser. Se o meu pensamento, se eu estiver vibrando positivo, pode o que quiserem. Nós falamos, lembra do bem e do mal. Se nós falamos que o protetor ele não tem a capacidade de mudar a minha decisão,
Você imagina um outro que não tem a elevação moral ou a responsabilidade sobre a nossa vida como tem o protetor. Menos ainda. Então, na verdade, o que nós precisamos tomar cuidado é com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, com o nosso cuidado, com a nossa evolução moral. E por que eu fui atrás da carta do tarô, né? A gente tem que tomar cuidado, nada contra a carta do tarô, pelo amor de Deus, mas assim, por que eu quero saber? Geralmente, a carta do tarô não vai falar para eu mudar moralmente. Normalmente essas coisas sempre são apegadas à matéria. Então, isso a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. A cartomante, a leitora de mão... Ela vai te falar sobre sua vida sentimental, normalmente, sobre emprego, e a gente precisa estar preocupado com outras coisas, que é mudar moralmente, melhorar moralmente, que as coisas andam na nossa vida, né? A gente planta e a gente colhe. Então, você fica sugestionável com esse negócio de carta do tarô e acaba entrando nessa vibe mesmo de vão fazer alguma coisa e aí a sua mente já dá espaço. A carta de tarô, a leitura da carta de tarô é uma coisa assim, ela vem numa sequência, né? E aí essa carta é virada. Aí como é que ela é virada, né? Quando eu embaralhei aí os meus pensamentos, eu sou impressionável, vira aquela carta ali, que aquela carta ali pode atingi-la. Então foi aí que te atingiu, não a carta e não a magia negra, porque pode ser que a magia negra nem esteja existindo, mas o fato de você saber que existe a magia negra te coloca, né, como um alvo fácil para aqueles que queiram, né, se querem te prejudicar. A forma de proteção, né? Primeiro, eu não posso acreditar nisso, eu não posso dar vazão a esse sentimento e aí eu preciso procurar fazer o que a Ana falou agora há pouco. Evangelho no lar, manter pensamentos bons, fazer boas leituras, procurar caminhos bons, meditação ajuda muito, né? Que é um estado de prece para que eu me coloque num nível diferente, porque nós estamos falando de vibração, né? De ondas magnéticas, pra gente como resumir, a onda do rádio. Nós precisamos vibrar positivo, nós precisamos vibrar o bem. Exato. Para resumir toda essa história, quer dizer, nós precisamos vibrar o bem, eu preciso pensar o bem. Ela está agradecendo muito por a gente ter lido a pergunta dela, porque é a primeira vez e ela tinha Então, eu vi aqui, até me desculpem, que toda semana eu repito bastante coisa, que como a gente não estava compartilhando, e eram mais dos mesmos, os que sempre estão com a gente, eu não dei explicação. Eu até vou falar a da Márcia, que também é uma pergunta que toda semana cai, e Márcia Cristina. Fico pensando muito no meu pai e choro, isso faz ele sofrer? Márcia, isso, eu vou sempre usar esse exemplo, a Ana sabe disso, da história da palestra em... Fia, aproveita ali e já fala sobre a mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa que nós comentamos na palestra em Jaú, que é em relação ao quê? Você chora de saudade e de amor? A hora que você pensa nele, que você emana, é sentimento bom, é amor? Resolvido o problema. Não se preocupe. É que isso se criou também dentro do movimento espírita. Muita gente que nunca entrou na casa espírita, nunca estudou doutrina espírita, nunca escutou nada, veio uma vez numa palestra, ou amigo da vizinha foi na palestra. Falaram para mim que se você chorar, você faz mal para o seu filho, se você chorar, você faz mal para o seu pai, se você chorar, você faz mal para... O que faz mal é se você sentir raiva, ódio, se você for revoltada, se você tiver rancor, se você vibrar, tu vai voltar. Aí por isso que acho que a Ana quis usar da mesma palavra e a Alice tinha acabado alguma coisa, é a mesma coisa da vibração. Se eu estou vibrando saudade, de amor, se eu estou vibrando, eu vou fazer minha oração todo dia à noite e eu sinto saudade do meu pai e eu choro de saudade e peço para que a espiritualidade o ampare, para que ele esteja bem, não sei o que. O que está chegando para ele? Está chegando coisa ruim ou coisa boa? Claro que vai chegar coisa boa. É a mesma coisa do assassino, que eu usei exemplo agora há pouquinho. Eu vou fazer uma oração à noite para o meu filho que desencarnou. Eu vou fazer uma oração e ao mesmo tempo eu falo que Deus tem que castigar, que ele tem que ser morto, que ele tem que ser enforcado, que ele tem que... O que eu estou emitindo? Inclusive para o meu filho. O que o meu espírito está transmitindo de energia? O que eu estou passando para essa... Eu estou fazendo uma oração. O que nós falamos sempre? A hora que eu vou fazer a minha oração, eu não estou chamando meu filho. Filho, olha, vem aqui que nós vamos... Que saudade de você, tá? E aí ao mesmo tempo, eu vibro, eu tenho ódio, eu quero que morra, precisa morrer na praça pública. Quer dizer, o que eu estou vibrando? O que eu estou oferecendo? Coisa ruim.
Então, o Kátia, eu acho que não foi a Kátia que perguntou, mas a Kátia agora perguntou alguma coisa. Só uma coisa, Fia, assim, ó, todo mundo, eu acho que todo mundo tem direito a ter um tempo de luto, né? Que todo mundo tem o seu tempo de luto. Você está colocando aqui que faz 8 meses, só que estou perdendo a vontade de viver, estou debaixo de remédio, tem que se tratar mesmo, que a gente falou. Mas a sua falta de amor à tua vida não faz bem nem para você, nem para sua mãe. Então tem que reagir também, né? Tem que reagir, assim, tem um tempo de luta, a gente respeita, mas tem uma hora que a gente tem que reagir. E que ninguém é eterno. A gente já sabia disso desde o começo, não é fácil perder ninguém, não estamos dizendo que é fácil. Mas não adianta, que nem disse a nossa amiga que fez palestra, a gente ficar de birra com Deus, porque ele levou. Não, era o tempo que ela tinha para ficar aqui, não é? Então... o mais importante, porque aí respondeu, eu vi que tinha 3 ou 4, Simone de novo do Japão, Kitahara, que sempre está com a gente também. Obrigado, Simone. Essa pergunta eu fiz questão de responder, porque muita gente sempre faz toda semana, né? E eu sei que tem muita gente que eu não tinha percebido, me desculpem, que tem tudo de novo, normalmente, mais uma vez, é a primeira vez que está entrando, é uma pergunta constante, mas que encaixa exatamente no que estamos falando agora do espírito protetor, do simpático, que nós acabamos falando de vibração, do negócio da carta, enfim, quer dizer, só para... E a Ana acabou resumindo exatamente, é a mesma coisa, é mais do mesmo. É o que eu vibro, o que eu emito, é o que vai chegar para quem você está tentando chegar. Então aí o desejo do mal... Quando eu desejo mal para o outro, se você quiser usar como trabalho, eu uso o nome que você quiser, mas eu estou desejando mal, eu estou vibrando mal. Ou quando eu faço uma oração para alguém, como nós começamos o estudo de hoje falando do Bernardo, quer dizer, imagina o que está chegando de energia positiva para esse menino e para a família, num momento tão delicado. Porque nós estamos falando do Bernardo, nós estamos esquecendo muitas vezes, né? O pai e a mãe que estão sentados lá de fora desde da 1h e que vão esperar 10 horas de cirurgia sem saber o que vai acontecer com um menino de 8 anos de idade. Quer dizer, então, cada palavra que provavelmente mandaram de mensagem, cada oração que emitiram, cada prece que fizeram de todas as religiões que chegaram, e nós vimos isso nas redes sociais, né? O que está chegando? O que vai chegar? É essa vibração. Fia, só para... você colocou aqui, eu choro porque penso... na minha mãe sofrendo, ela sofreu muito na UTI e tal, isso faz mal, tal. Ela não sofre mais na UTI. Ela não sofre mais na UTI. Tenta trocar essa imagem mental que ficou na tua cabeça por uma imagem feliz, alegre, outro tipo de imagem, que a qual a sua mãe deve estar hoje. Muito melhor, então, né? Você não tem que... Toda vez que a gente retorna um pensamento ruim, a gente revive ele. E a gente revive, não é que a gente pensa, a gente revive aquele momento. Então, pôr um outro pensamento no lugar de amor, né? Que você teve com ela, que deve ter sido muitos. Continua? Vamos lá? 513A. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Então, Kardec acrescenta a pergunta 513, né? Esse item, porque ele fala tanto no bem como no mal, né? Então, a resposta dos espíritos é sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Aí é que a batata assa de novo, é isso que eu falo, que aí não tem muito pra onde fugir. Eu acho que não tem floreio, né? Não tem muito que ficar, olha, vai lá, confessa, que nego quebra o galho e tal. E aí ele faz a pergunta de novo, porque ele não fica convencido na 513 do negócio do simpático. Ele já tinha perguntado se era missão. E aí eles falaram que a missão era temporária, mas só pela similitude de sentimento e tal. E aí ele faz a pergunta de novo. Parece que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. E aí ele fala de novo. Todos vão ter espíritos simpáticos. E a mesma coisa, é fácil da gente trazer para a nossa realidade na matéria, né? Quais são os grupos de amigos? Esse é o melhor exemplo, eu usava muito com a mocidade. Com quem se afiniza? Por que muda, né? Num determinado, alguns pontos da vida, as amizades elas mudam. Porque até os meus 7 anos de idade eu estou no pré. Eu sou mais próximo daquele que divide o lanche, que não belisca, que não bate. Ou aquele que bate, porque eu gosto de bater. Então, pronto, afinizou. Espírito simpático, né? Aí depois, no primário, no ginásio e tal, eu começo a afinizar com quem? Eu gosto de esporte.
o outro gosta de cinema, o outro é nerd, o outro gosta de videogame, outro grupo. Afinizo. Por quê? Similitude de sentimento, de gosto. E sempre vai indo. É o que eu exemplo. A gente começa... Quando eu chego com 18 anos de idade, eu vou para a faculdade e o meu amigo vai trabalhar no chão de fábrica, eu vou deixar de ser amigo dele? Não. Mas diminui, afasta. Por quê? Porque as coisas em comum começam a mudar. Eu começo a ter outro tipo de atitude, eu começo a ter outro tipo de gosto, outro tipo de prazer e vou me afinizar com essas realidades. Então é a mesma coisa. Então, só que aí a batata assa mais para a gente aqui nessa resposta, justamente porque aqui nós estamos falando de moral. Aqui nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de pensamentos, nós estamos falando de coisas que não são tão simples assim, né? De aparentemente a gente fazer. E ao mesmo tempo elas são muito mais reais, né? Quem que se aproxima? Quem se afiniza? Aqueles que eu gosto no mais absurdo porta fechada do quarto, que é onde eu penso sozinho sem ninguém ver. Exatamente aí que é o grande problema. Então, ou o grande problema ou a grande solução. Quer dizer, então, se eu tenho pensamentos bons, se eu vibro positivamente, se eu vivo de uma maneira moralmente correta, o que me atrai? Quais são os simpáticos? Quem que vem afinizar? Ah, mas então... E aí o quê? A resposta deles é fantástica, porque na verdade eu acho que o Kardec quis cutucar para perguntar se o ruim não tinha espírito simpático, né? Porque a gente usa aqui a mesma coisa que a gente falou da afeição, né? Ah, o simpático é só o que é bonzinho, né? Não, o simpático é o que afiniza com a gente. É isso que quer dizer a simpatia dele, né? Não é de ser simpático, de ser bonzinho. E por isso que eles complementam no final. Qualquer que seja o seu caráter. Quer dizer, então, se eu sou muito bom caráter ou muito ruim caráter, eu tenho espírito simpático? Um monte bonzinho e um monte ruinzinho. Né? 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Aí a resposta. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Aí tem um comentário de Kardec. Você quer falar primeiro ou eu leio o comentário? Não, eu acho que a gente pode fazer o comentário, porque o comentário, na verdade, vão ter dois comentários, que nós não vamos conseguir fazer o total, né? Mas ele vai fazer um resumo dessas questões que a gente conversou, então acho que a gente podia ler o comentário de Kardec e depois a gente faz o comentário de 514 se for necessário, porque eu acho que fatalmente não vai acabar nem sendo necessário, né? Então, o comentário de Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Então, aí vamos parando só para... Isso daqui lembra que ele está, para quem ficou as outras... Resumiu toda a... Então, e ele bate desde lá do começo, que a gente falou agora há pouquinho do espírito protetor, né? Então, ele definiu o que é o espírito protetor, já está definido, ficou claro. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Então aí ele já definiu os familiares. E de uma forma, de novo, e aí de novo para a gente entender, né? Que a gente falou aquela hora lá, a gente fez o comentário de que ele poderia ser moralmente igual a gente, ou menos evoluído, ou mais evoluído, e aí e eles vêm justificar exatamente o que eles são, né? Inclusive falando que eles podem ser levianos, né? Como a gente. Os brincalhões, né? São aqueles, né, que às vezes se aproveitam para fazer algumas brincadeiras conosco, como o caso da carta de tarô. Me desculpe de novo usar o exemplo, sim. Mas eu acho que ali um espírito leviano indicou vir essa carta e virou uma carta que assustaria. Exatamente. Okay? Então vamos para os espíritos simpáticos. Então a gente viu espírito protetor, familiar, espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós
por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Tudo bem? Esse daí precisa comentar. Esse é o simpático que a gente falou bastante agora, né? Que ele está falando desde lá da 513, na verdade, né? Ele está comentando desde a 513. E o mais importante do simpático para a gente entender, eu acho que a Alice falou agora um pouquinho da história de ser momentâneo ou de ser circunstancial. Por quê? Porque é o que me interessa naquele momento, por isso a simpatia. E esse simpático, eu volto a repetir, porque a gente já teve esses comentários no estudo, o simpático não é o fato dele ser simpático, que nem a gente está acostumado a falar aqui. Ah, essa pessoa é simpática. Não, ele simplesmente afiniza comigo. E ele repete, de novo, para o bem ou para o mal. Exatamente. Né? É o exemplo da campanha. Quando vamos fazer uma campanha para arrecadar chocolates para as crianças. Aí quais as pessoas que se juntaram? Os espíritos simpáticos vão dar ideia, outros simpáticos vão e contribuem, né? Então essa é a semelhança. Acabou aquele evento, movimento. acabou aquele espírito ali. E serve para o mal também. Eu quero prejudicar o ciclano. O espírito vai se unir para ajudar a prejudicar o ciclano. Tá? Ele tem interesse em fazer mal para os ciclanos, é atraído pela minha vontade e me ajuda nas ideias, nos propósitos, né? Naquilo de fazer. Terminou, ele se afasta, né? Porque aquele trabalho dele era momentâneo. Então, os espíritos, o que a gente percebe em alguns livros espíritos é assim, existem os comandantes do mal que às vezes, né, dá ordem para aqueles espíritos irem lá e fazer o trabalho. Assim como a gente tem os espíritos que nos são superiores, que nos comandam, e eles dão ordem aqui, a permissão para que se faça ou não o bem, né, ou que se unam a nós. Vamos lá? O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Seria ilógico também dizer que um espírito tem uma missão de fazer o mal, né? A sua tenacidade, né, está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Comentário? Não, eu acho que Sobre o mau gênio? eu acho que o do mau gênio é só para a gente entender que aí esse quer o mal, né? E esse está realmente disposto a fazer com que o caminho seja desviado do bem por conta dele próprio. E aí nós podemos encaixar os que não nos querem bem, os que não estão contentes com a realidade do que nós estamos vivendo, e aí não há uma questão só de simpatia, né? Ele age por impulso, quer dizer, ele tem uma desafeição, né? Uma ausência de amor por mim, e ele quer ver se me impulsiona para o mal. Aí ele quer. Ou às vezes ele está tão ligado ao meu passado que ele não deseja me ver progredir, porque ele também não progrediu ainda. O Gervásio, porque nós vamos conseguir encaixar. Gervásio, eu queria ser bonito, mas sou simpático. Tá certo, Gervásio. Você viu que o simpático tem vários significados também. Pois é. Ô, Cássio, pegou a filha errada, meu irmão. Tinha a fila da beleza e da simpatia. Né? Eu fiz o mesmo que você. Boa, Cássio. Eu tô achando que vocês estão muito quietinhos hoje. Até que enfim, né? Vocês... tá tudo muito comportado. Já tem muita gente nova. Bom, deixa eu aproveitar antes da gente... Na palestra de São Carlos só tinha nós conversando. Deixa eu só aproveitar que eu vi de novo, pedido desculpa, porque a gente achou que não tinha muita gente nova por não ter compartilhado. E fazer o convite, né, antes da gente continuar, porque tem muita gente que está entrando pela primeira vez. Gente, toda terça nós temos a transmissão da palestra, às 8 da noite, às 20, e toda quarta o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser, sempre aparece um quadrinho, quando vocês estão vendo lá, receba notificação na próxima vez que o Centro Espírita Amigos do Bem fizer uma transmissão ao vivo. Se vocês clicarem em ativar ou entrarem na nossa página no Face, lá e clicar nesse quadrinho do ativar, todas as transmissões que tiverem do Amigos do Bem, vai um aviso para vocês, tá? Então fica o convite, tem lá no Facebook,
Tem no Instagram, mas no Instagram eu falo que tem muita gente que tem só Instagram e na verdade nós não publicamos o que publica no Facebook, porque ele não permite. Então normalmente é só a frase do dia que a gente coloca nos dois. E no YouTube, que tem tido, mudou bastante o perfil. Muita gente tem entrado no YouTube, de tanto que a gente tem insistido das palestras. Por quê? Primeiro, por conta disso que eu falo, quer dizer, fica o estudo no meio da página, você tem que procurar por dia e é um saco. Tem 5, 6, 7 postagens por dia e às vezes a gente não consegue, fica ruim para ver. Então a gente tem o canal do YouTube. Se alguém puder postar, Cássio, Gervásio, se alguém tiver aí, para eu não precisar sair e voltar, porque eu estou com medo de não conseguir entrar de novo, e puder colocar o link. E outra coisa que nós estamos fazendo agora, ficou muito mais rápido, nós estamos acabando o estudo 9h30, 11 horas da noite no máximo, já está disponível e a gente tem editado para tirar esses 5 minutos que a gente acaba ficando para conseguir compartilhar e tal. Então ontem na palestra, por exemplo, todo esse tempo a gente cortou, então diminui quase 6 minutos do vídeo, no final, quando a gente sempre perde 1 ou 2 minutos para desligar e tal. Então no YouTube acaba ficando de uma qualidade melhor e mais fácil para quem quer procurar, porque ele está pelo tema da palestra ou as questões do estudo e as datas. Então fica o convite também, tá? Que eu não tinha falado no começo, então tem um monte de gente aí nova. Então entra lá, curte e segue a página que vem esses avisos. E olha lá, tá vendo? O Leandro está falando que quando ele não consegue participar, ele vê pelo YouTube. Leandro, eu particularmente, quando eu vou procurar alguma coisa nossa, eu procuro no YouTube para conseguir ver de novo ou fazer alguma coisa, eu procuro lá que eu acho mais prático. E obrigado de você ter feito o comentário. Kátia, bem-vindo. Então fica o convite, é só entrar lá e curtir e seguir a página no Facebook. E lá tem todos esses outros links. Tem o telefone do atendimento fraterno. É que hoje está faltando a Kátia gente. Colocou, obrigado, a Kátia já Kátia. Colocou? Quem colocou? A Kátia colocou. Ah, colocou do canal. Obrigado, Kátia. É isso daí, ó. Aí quem quiser entrar lá é só se inscrever, que estão todas as palestras. A Kátia Lopes. A Kátia colocou o telefone do atendimento fraterno. É isso, se vocês puderem ir repetindo, como tem bastante gente aí. E na página do Facebook não tem segredo, é só vocês entrarem aí onde foi a transmissão, no Facebook, e é só curtir e seguir que vem os avisos. Tá bom? Dá para fazer mais algumas, né? 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? E aí, vamos só para a gente entender a pergunta, né? Na verdade, ele está fazendo a pergunta de encarnado, né? Se deve pensar nessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho. Desencarnar também. Mas ele fala, porque aqui depois ele fala exerce efeito sobre as outras, né? Mas vamos lá. Aqui, né? Então, o que eu penso daquele que vai me levar à perdição e também daquele que vai me guiar no bom caminho, né? Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, de que servem outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Esse é o negócio. A experimentação é terrível. Eu lembro do Francisco de Assis, no momento em que ele foi tentado, né? E isso a gente o espírito ficou olhando, né, e deixou o trem acontecer, porque era para experimentar qual seria a reação dele diante da influência negativa em cima dele. Que é o da gente, né? Eu dei risada por conta disso. É a mesma coisa que eu vou fazer um comentário, não me levem a mal, mas assim, isso para mim fica muito claro em relação a algumas situações que a gente tem vivido. Eu sempre vou comentar, eu sempre falei isso, sempre defendi, como eu defendi agora há pouco a Umbanda, qualquer outra religião. Nenhuma religião, pelo menos as normais, ou as que têm um embasamento cristão, ou alguma coisa voltada para o bem, elas foram criadas para fazer o mal. Quem faz o mal é o homem. Quem usa da má fé, quem usa da má intenção, muitas das vezes são os que foram colocados à prova.
Eu estou te dando o dom da palavra. Eu estou te dando o dom de você conduzir uma quantidade enorme de pessoas para o bem. Beleza? Está aqui. Vai. Agora aproveita e faz. E eu chego no meio do caminho exatamente isso. Ó. Você está sendo testado. Beleza? Beleza. E eu, espírito, mudo de opinião, mudo o caminho. Foi me dado, em muitos dos casos, uma missão e eu não quero. E eu mudei. Você quer mais experimentação do que essa? Todos os padres que caíram, todos os espíritas, todos os pastores, todos os palestrantes, todos os dirigentes de casa espírita. É nesse caso. É nesse sentido. Foi permitido para experimentar. Vamos ver se ele aprendeu mesmo. É como teste, gente. É hora do teste. Você estudou. E aí? Consegue passar? Muitas vezes a gente não consegue passar. Sim. Tem que repetir a lição e tem que repetir a prova. Mas eu ri por conta disso. Para experimentar, muitas vezes eu falei isso em palestras, e as pessoas às vezes me procuram depois para falar isso. Nossa, mas você falou bem de tal personalidade? Eu não falei bem. Eu falei que essa pessoa tinha provavelmente uma missão e uma capacidade para melhorar moralmente tanta gente e não conseguiu, falhou. Chegou no meio do caminho, não consegui. Ou pior, que muitos dizem, eu não consegui, usei isso para outra coisa, que é pior. Porque o fato do cair ainda, quer dizer, eu não dei conta, tá? Mas não, além de eu não cair, eu arrastei mais um punhado junto comigo. Né? Quer dizer, então aí a batata assou de grandão. Mas não foi feita, gente. Aquela crença, ela foi feita para o bem. Nós é que desvirtuamos. É a mesma coisa que a gente usou exemplo aqui outro dia. Amanhã nós começamos a fazer o centro espírita, aquilo que a gente usa da fé. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem e falou, nossa, olha, a oração fez bem, resolveu a minha vida e tal. Falei, não, tudo bem, agora você deposita 50. Ué, eu não estou usando a minha má fé, usando a boa fé de quem está acreditando, nós estamos pensando positivo, é a mesma situação. Então não adianta a gente colocar num patamar diferente se moralmente a gente fizer a mesma coisa. Só um minutinho, Márcia. Gente, disseram no grupo dos servidores que o Bernardo já saiu da cirurgia e correu tudo bem. Nossa, glória a Deus. Márcia, obrigado. Depois a gente vai ver se você tiver mais informações, vai passando para a gente, por favor, tá? Mas mais uma boa notícia na noite. Tá? Não, então só para acabar essa 515... Desculpa. Desculpa não, obrigado, Márcia. Eu tinha lido só, esperei acabar para a gente conseguir. Mas essa 515 eu comecei a rir junto com você, desse permite para vos experimentar. Para mim isso é muito marcante. Eu acho que a gente fica muito claro, e notoriamente, esse falhar, né? Ó, eu estou te dando a chance, vai. E estou vendo. Aí você deu o exemplo de Francisco, quer dizer, estou vendo. E aí vai voltar. Posso ir lá e colocar a mão no peito dele? Meu mérito é o qual? De resistir ao erro. Se você chegar para mim e falar assim, não, estou aqui para te proteger, não vai. Mas você não foi colocado à prova? Prova para mim, que é o exemplo que você deu agora. Não estudou? Agora na prova não dá para colar. Desliga o celular. Não dá para usar, então. Não dá para usar o celular, não dá para ter celular, não dá para ter ninguém para passar mensagem. É exatamente isso. Quer dizer, aí fica claro. Ó, eu tô te olhando, a gente falou muito nas 2 primeiras semanas, e alguém perguntou isso para nós, né? Mas ele não pode me evitar um acidente? Qual? Não, né? Eu não posso. Você vai fazer besteira, Alexandre? Não está no seu espírito, você vai cobrar. Eu ponho a mão no seu peito? Não, né? Você tinha tudo para fazer certo. Você vai fazer errado? O que eu vou fazer? Eu estou soprando na sua orelha para você não fazer. Eu estou falando o tempo inteiro. Faz 40 anos que eu estou falando para você. Agora, você vai fazer. Você tem mais 30 para frente para tentar arrumar só essa. Vai. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos.
Isso vai cair muito. Alguém perguntou para nós também, não vai caber nunca no caso do bom gênio e mau gênio, mas a semana passada acho que muita gente perguntou se um pai podia. Se o filho que podia ser um espírito. Voltar para proteger, né? Para ser um espírito protetor, né? Protetor. E a gente até pode, né? mas é raro, né? Vezes, né? Mas, né? Geralmente assim, o que acontece no planejamento reencarnatório? Às vezes nasce realmente um espírito simpático comigo que vai me ajudar nessa encarnação. Eu sempre tenho um apoio do meu pai, ou da minha mãe, ou de um irmão, né? Que é aquele ente que veio junto comigo para me dar força. Então eu tenho uma força aqui na família encarnada e tenho uma força da família espiritual, que é alguém, o meu protetor de fato, que está desencarnado e me acompanhando. A 517 vai complementar, eu só vou até aproveitar só para a gente já programar. Eu acho que a gente podia fazer a 517 e deixar a 518 até a 521 para a semana que vem, porque aí a 518 até a 521 e depois da 521 tem um comentário grande e é um resumão de Kardec em relação a toda essa parte de espírito protetor. Então eu acho que para a gente não correr, que não tem necessidade nenhuma, eu acho que a gente podia fazer a 517, que vai ligar com a 516, e a gente deixar as outras 3, 4 para a próxima semana. Pode ser? Então, só para a gente não deixar ficar no meio do caminho, só para não... 517, então. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Depois desse orgulho das raças, nas outras ele vai entrar mais a fundo, na hora que ele falar na 519 em relação a... Aí ele vai falar de espírito protetor de cidade, de país e tudo mais, né? Mas o que ele quer falar isso é para a gente não pensar como nós pensávamos, e ele está falando aqui, nós temos que lembrar que ele estava perguntando em 1859, que era em relação aos grupos familiares. Eu sou da burguesia, você é nesse sentido que está, e aí depois da raça, depois ele vai comentar na 518, 519 em relação aos que a gente tem até hoje, né? Do negro, do asiático, né? Seria da família, né? Da família. Isso, né? Só na pra frente é que ele vai falar. Da raça, porque senão vira um espírito que protege e cria um preconceito, né? Porque nós temos que pensar que nós somos uma família, né? De Deus, né? É o mesmo Pai. Então, não há que se ter diferença entre cor, entre raça, né? Entre as crenças, entre nada. Né? Só responder aqui para a Isa, mesmo a Isa, ela falou que só deu uma passadinha, uma olhadinha, que ela não consegue sair, que ela está agradecendo muito, porque ela foi muito bem. Isa, fica o convite. Bom, também, Olinda, tô vendo, eu tinha falado aquela hora. Aldo, obrigado. O Aldo sempre participa também, estava fazendo falta. Olinda, meu filho foi assassinado 4 anos depois, minha neta fica grávida, mesmo evitando. Seria possível reencarnar no neto? Faço a pergunta porque na foto dela aparece uma sombra de uma pessoa. Me ajudem, por favor. A gente não pode afirmar nem que não, nem que sim, com absoluta certeza. Eu vou mais longe. Muito difícil. Eu vou mais longe. Na verdade, nós não podemos afirmar e aí vai uma dica, se é que se cabe nessa situação. Mas eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, né? Eu acho que o amor que você deve estar dando para essa nova existência física, se é ou não é, eu acho que isso normalmente, eu acho que isso só nos atrapalha muito, né? Porque se a gente ficar preocupado se é esse espírito ou outro espírito, nós vamos ficar na dúvida em quem que nós devemos amar, o que nós estamos amando, o que na verdade vai ser maior, o que nós estamos, né? Exatamente, aquele, o que eu estou sentindo de verdade. Não, e outra, né? Eu acho que fica uma dúvida de quem você está amando, né? Eu estou amando o meu avô, estou amando o neto, estou amando o meu filho, enfim. Eu acho que essa preocupação, ela pode acontecer? Pode. Dá para afirmar? Não. E justamente porque eu acho que não tem essa preocupação, ela não deve existir. Quer dizer, o amor que tem que... Se isso te incomoda, você ame o seu neto e faça orações para o seu filho, que
se forem a mesma pessoa, vai receber da mesma Não, maneira. na verdade é exatamente isso. O amor que você vai transmitir vai ser o mesmo. E aliás, o dia que a gente conseguir transmitir esse amor da mesma maneira para todos, nós vamos ter conseguido Não precisa nem encarnar mais. cumprir o que o mestre pediu. Então, na verdade é exatamente isso. Não se preocupe com isso. Eu sei que é uma coisa natural e principalmente quando a gente chega na doutrina, e normalmente aquilo que eu falei, né? A amiga da vizinha, da tia, fez um comentário e falou que pode. Mas é que ele desencarnou e nasceu na filha. Eu acho que não precisamos nos preocupar com isso. Eu acho que a Ana falou, a Alice comentou agora, se a gente conseguir amar, está resolvido o problema de ambos. E se forem o mesmo, está resolvido duplamente, como a Alice brincou agora há Ele pouco. está recebendo duplamente. Recebe duplamente. Você está amando ele Como encarnado, neutro e como- cuidando e em desdobramento. E você pensa, consegue- tem uma vantagem. Se a gente for levar alguém que fez uma brincadeira da coisa material, da cartomante, aquela hora e tal, nós temos uma vantagem. Na hora de dividir a herança desencarnada, é para um só, né? É um espírito só. Gente, Aldo, de novo, fazia um tempinho que não via, obrigado. Deixa eu só dar os avisos, então, que eu não dei no começo, porque eu realmente achei que a gente não... Só da Isabel. Isabel, não entendi, peraí. Isabel, é minha primeira vez. O que vocês comentaram acontece comigo. Eu estava no centro como palestrante e no atendimento espiritual. E pedi para sair, por isso que perguntei sobre espiritualidade. Sobre minha espiritualidade. Saí também dos trabalhos da mesa e estou com um problema sério na coluna. Sou prima da Kátia Lopes. Isabel, não entendi. Deixa eu ver, peraí. Isabel Cristina Nunes. Se o abandonar O que nós os trabalhos comentamos. da mediunidade é o que está manifestando Essa dor, problema será na- que for isso? Essa na dúvida? coluna. Não sei. A Entendi. Alice está entendendo, eu também fui por esse caminho, Isabel, de que o fato de não estar mais trabalhando, não estar trabalhando nos trabalhos da casa espírita, se isso pode estar ocasionando algum problema sério de coluna. Não sei se é essa a pergunta. Talvez seja, né? Não sei se... Pode ser. Se for essa... Então, a Olinda está falando, não, o amor é igual, muito obrigado. Ótimo, Olinda. Entendi. Resolvido o problema. E o da Isabel, se for essa, Isabel, a preocupação, o fato de você ter parado de fazer os trabalhos na casa espírita, se te der um problema de coluna, Não, se você parou de fazer... Vê se eu entendi. Você trabalhava numa casa espírita, você trabalhava com atendimento espiritual, como médium. como palestrante, E aí acabou cessando o trabalho e você está hoje com um problema de coluna, se isso é consequência da falta do trabalho Ou se dentro por da excesso de doutrina trabalho. ou por excesso de trabalho. Muitos problemas O trabalho na- físicos Muito- são eu ia falar consequências dos problemas, dos problemas espirituais que a gente foi, né, arrumando durante a nossa existência. Né? Nós Mas vamos arrumar às vezes problema de coluna, por exemplo, é um problema que a gente adquire, geralmente. Depende do problema aí que Não, tá. então, mas assim, ó, Não vamos... posso afirmar. Vamos, A gente não pode afirmar. Né? O que a gente sabe é que alguns problemas físicos que nós apresentamos na encarnação são decorrentes problemas de processo. de excesso de energia que vão se acumulando em nosso corpo e a gente descarrega em algum lugar, né? Então, para alguns é a coluna, para outros é a cabeça. Então, nós vamos descarregar essa energia em algum ponto. Mas aí, ó, eu vou fazer só uma sugestão, Isabel. Entra na página, na mensagem, no lugar da mensagem, e aí explica melhor, porque de repente a gente consegue entender qual é a pergunta e qual é o problema, para a gente tentar... Porque, na verdade, eu fiquei confusa com as duas situações. Mas não tem problema. Entra na mensagem no particular e a gente tenta responder. A Sandra está pedindo oração. Gente, todo mundo está pedindo oração. Vocês estão vendo aí que a Ana está colocando no caderno. Sandra, sinto muito, triste. Desencarnou ontem por roubo. Então, gente, de novo, só os avisos para a gente fazer a oração final. Bom, primeiro agradecer, né, que a Márcia que deu a notícia do Bernardo. Depois eu vou tentar mandar mensagem para o pai para perguntar se realmente foi tudo bem. E aí depois qualquer coisa a gente coloca. O Acácio está dando o exemplo dele.
Então, só os convites para a gente encerrar. A gente fica o convite para quem está entrando a primeira vez, entrar na página da transmissão, que é Centro Espírita Amigos do Bem, no Facebook. É só curtir e seguir, que aí chegam as comunicações, para os avisos para vocês. E tem toda semana, só para repetir rapidinho para quem está entrando, na sexta nós temos um artigo do Wellington Balbo, que está em Salvador, no sábado do Marcelo Henrique, de Florianópolis, no domingo do Orson Carrara de Matão, e agora às segundas uma série grande sobre mediunidade do Paulo Fernandes de Marília. Então, fora isso, tem sempre, todos os dias, nós temos a frase do dia, que é uma delícia, todos os bons dias que a gente recebe lá. Tem o canal do YouTube, para quem quiser acompanhar tanto as palestras como o estudo depois. Nós temos a transmissão ao vivo, depois ele fica disponível. E tem as campanhas que a gente sempre tem lá. Alguém está colocando de novo para a gente aqui, a Kátia está colocando, para quem quiser anotar. Anotar não, é só clicar depois, ele automaticamente entra no link e vocês já têm acesso a todas as palestras e os estudos, inclusive os que já passaram. Só responder rapidinho para Deise. Achei minha prima enforcada dia 18 de fevereiro deste ano e sonho com ela direto. Isso é possível? Sim. Pode. Possível sonhar com ela? Que ela está sonhando. Será possível? É uma dúvida. Será que é? Que eu estou entendendo aqui. Se é um encontro ou se é porque ou ela se ficou impressionada. Pode ser esse um encontro, né? Pode ser, às vezes. Ou pode ser da sua. Para impressão. Eu acho que é muito provável que seja um choque muito grande. Além de ser muito recente, a situação. Mas a gente não sabe o tipo que ela sonha, né? Qual se é ela pedindo ajuda, não sei. Então, mas mesmo assim, nós estamos falando de fevereiro, por exemplo, esse encontrei enforcada, não sei se foi um. Então, mas ela não pode estar perdida ainda, procurando. E aí eu sonho com ela, eu estou tentando ajudar, entendeu? Então. Não dá pra gente. Não dá para afirmar. Eu acho muito mais provável que seja alguma coisa em relação ao choque, em relação à situação, do que provavelmente ainda uma possibilidade de ajuda, uma pedida de socorro, enfim. Eu acho que na verdade é uma relação de ter realmente, não deve ser fácil, né? A situação. Assim, não é fácil, não. Ô Dani, você está dando notícia atrasada. Você chegou atrasada e está dando notícia atrasada, já viu? Esses que eu não respondi aqui, nome anotado, eu vou anotar, tá? Depois eu termino de anotar no nosso caderno de orações, mas estão aqui e não... Os que estão faltando depois passam para lá. E fica então todos os avisos que eu já dei das páginas, onde vocês quiserem conseguirem entrar e tiverem interesse, do atendimento fraterno, que eu acho que a Kátia, que eu acabei de falar, a Kátia colocou. Também. Obrigado, Kátia, de novo. Kátia está cumprindo todas as vezes da Dani. Não, da Madalena. Tadinha, Madalena não pôde. A Madalena está dançando, vai perder, vai tomar castigo. Aliás, a Madalena mandou hoje no Face, mas só que foi no meu particular, um quadrinho super interessante. Ela deu sugestão da gente colocar amanhã na página. Fala para ela me mandar, mas amanhã eu não vou colocar, já vou avisar, Madalena. Me desculpa, eu não vou colocar. Colocar hoje. Então, não vou colocar porque na verdade amanhã nós vamos tentar pelo menos dar uma atenção maior por conta do lançamento do filme. Então eu já tinha meio que me programado para amanhã até domingo a gente tentar colocar muita coisa de Kardec. Tem o do próprio filme, eles têm todos cada personagem e tal, então a gente vai tentar até pelo menos domingo, a gente colocar bastante coisa do filme, o trailer. Entrevista com o diretor. Então, tem entrevista com os atores, e tem assim os quadrinhos com cada um dos principais personagens, com histórico pequenininho. Então, na verdade, a ideia de amanhã até domingo é a gente dar uma incrementada nisso daí para dar uma cutucada mesmo, né? Como a página tem, graças a Deus, um acesso legal, para a gente tentar fazer com que as pessoas deem uma tocada. Mas aí eu vou pegar Amanda, eu ia falar, cadê a Amanda? Chegou atrasada, Amanda, mas bem-vinda e... Amanda, não te dei parabéns, né? Aquele dia. Não, semana passada? Ela não estava semana passada no estudo. Lógico que ela entrou na semana passada no estudo. Eu acho que não, hein? Amanda, eu acho que a Amanda eu acho que não faltou do estudo a semana passada. Mas de qualquer maneira eu não falei com você parabéns.
A Ana, no dia do seu aniversário, a Ana até comentou que você não tinha entrado na palestra, então parabéns para você. Mas aí depois ela entrou no estudo e eu falei que eu não tinha esquecido dela. Deus parabéns para ela, nós conversamos com ela. Então, joia. Gente, obrigado de novo. Mas aí avisa a Madalena então, que aí a gente coloca. Tá. O que ela falou é que, na verdade, eu tinha me programado mesmo para a gente tentar colocar esses 4 ou 5 dias o máximo possível de informação em relação ao filme para a gente... Amanda, só para a gente não encerrar, para você dar notícia, como é que está a situação do Myron? Porque você tinha dado boas notícias, tem mais alguma coisa nova, alguma coisa que tenha? Passa para a gente antes de encerrar, por favor, ou depois manda no particular. O Edivan está perguntando, esse canal era para que fim? Edivan, na verdade, toda quarta nós temos estudo do Livro dos Espíritos, das 20 às 21h30, e toda terça a palestra também ao vivo às 20. Tá bom? Então fica o convite, Bom, se você entrar na nossa página no Facebook, você vai ver todas as informações lá, mas o objetivo do canal, a princípio, essas divulgações que a gente faz, essas campanhas que a gente faz, além das transmissões das palestras e dos estudos. A Amanda está falando que o Myron está super bem. Que bom. Que boa notícia, Myron. E ele continua no caderno de orações. O Edivan está perguntando para orações também. Edivan, sempre passa o nome das pessoas que você quer que coloque no caderno, que a Ana anota no caderno de oração e vibração. Mas serve para isso também. Tá bom? Falando nisso, nós vamos fazer uma oração final. Agradecer de novo a presença de todo mundo. Nós não conseguimos compartilhar. Quem puder compartilhar depois com os amigos e valer. E fica disponível no YouTube. Acredito que até lá para umas 11, 11h30 já esteja disponível no canal. Tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá? Então vamos todos ir serenando os nossos pensamentos, fechando os olhos carnais para facilitar a concentração na figura meiga do Mestre Jesus. Seus olhos compassivos, com as mãos estendidas, nos abençoando, e vamos sentindo a presença do Mestre Jesus, no mesmo momento em que Jesus estava na Galileia, à beira do lago, falando aos seus discípulos sobre o seu evangelho de paz e de amor. Vamos respirar profundamente, sentindo a brisa batendo em nossos rostos, acalmando os nossos corações e a presença de Jesus tomando conta de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Obrigada, Jesus, pela sua presença bendita em nosso meio. Cumprimento, Senhor, ao que dissestes que onde 2 ou mais estivesse, aí também estarias. Rogamos, Jesus, que permita aos Espíritos Consoladores derramar sobre cada um de nós, sobre todos aqueles, Senhor, que nos acompanham, aqueles que estão assistindo, a todos aqueles, Senhor, que nos pediram orações, aqueles que estão com o nome escrito em nosso caderno de vibrações e aquele, Senhor, que neste momento estamos pensando. Pensemos fortemente em todos os entes queridos que desejamos que recebam as orações deste momento. Graças, Senhor Jesus, por estes momentos em que sentimos a Tua presença no meio de nós. Agradecido, Senhor, por todo eflúvio de amor que possa nos alcançar. Que nossos corações e nossa mente estejam abertos para recebê-los. Que possamos, Senhor, levar o Seu Evangelho no contato com os nossos semelhantes.
E ainda, Senhor Jesus, rogamos que estendam as suas bênçãos sobre os orfanatos, os asilos, sobre aqueles que estão, Senhor, em estado de rua, que se sentem abandonados, que se sentem isolados. Sobre todos os sofredores, Senhor, todos aqueles que são carentes do Teu amor e da presença divina, que possam eles, Senhor Jesus, sentir neste momento aliviados, curados dos seus males físicos, curados dos seus males espirituais. Porque a maioria, Senhor, de nossos males sabemos que se encontram em nossa alma, em nosso estado errante que ainda sintoniza com as coisas materiais, ainda deseja, Senhor, a matéria e não os bens do Espírito. E te rogamos, Senhor, o vosso perdão para os nossos erros e para os nossos sentimentos ainda tão ligados aos baixos padrões vibratórios. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar este padrão vibratório, para que possamos alcançar os espíritos que nos serão simpáticos para o desenvolvimento no bem e para o bem. E assim, na certeza de que estás conosco em todos os momentos, Senhor, nós pedimos a permissão para encerrarmos as nossas reuniões de hoje, vibrando paz e alegria em nossos corações a todas as criaturas, tanto da terra como do universo, desejando paz a todos os homens de boa vontade, que haja esperança, Senhor, e que haja alegria em todos os cantos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Isso aqui.